Hoje eu quero falar sobre a história que muda histórias. A história que muda histórias. Mateus capítulo 1, versículo 1, diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Deus, filho de Abraão. Os irmãos. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, Davi gerou o rei. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou Abias, e Abias gerou Asa. E Asa gerou Josafá, e Josafá gerou Jorão, e Jorão gerou Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acais, e Acais gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadá, o Sadá gerou a Acu, e Acu gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, e se chama o Cristo. Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus, eis aqui tua palavra, Senhor, que é santa, preciosa e poderosa, e que não pode mentir, Senhor, jamais. Que esta mesma palavra, mais uma vez, fale aos nossos corações. Ó Deus, que o teu Santo Espírito possa nos revelar o Espírito de vida que flui por detrás das letras do texto que nós acabamos de ler. Ó Deus, e que nós saiamos daqui de posse da porção que o Senhor reservou para nós. Toca, Senhor, nos nossos corações, nossas mentes, nesta hora. Nós nos rendemos ao Senhor Jesus. Ministra sobre nós. Assim nós suplicamos, no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se assente, por favor. A história que muda histórias. Queridos, uma fábula ilustra bem o efeito. Uma fábula ilustra bem o efeito que o Senhor Jesus causa sobre as nossas vidas. E a fábula é a seguinte: faltava uma semana para a Páscoa e, naturalmente, a cidade de Jerusalém estava alvoroçada, porque milhares de pessoas estavam ali para festejar esse momento da Páscoa. Foi quando um burrinho, entrando na cidade, ouviu saudações maravilhosas, eufóricas, ouviu saudações dignas de um verdadeiro rei. Ele então passou a pisar em ramos de árvores e até mesmo nas roupas que as pessoas colocavam no caminho. Ao voltar para casa, feliz, o burrinho contou à sua mãe o ocorrido. Mamãe, hoje eu carreguei um homem para Jerusalém
e foi impressionante. Uma grande festa, porque as pessoas nos saudavam com muita alegria. Foi algo inesquecível, mamãe. Passados alguns dias, o burrinho voltou a Jerusalém. Mas agora não havia tanta gente nas ruas. As pessoas se mostravam indiferentes a ele. Triste, ele voltou para casa e contou à sua mãe que ninguém havia sequer olhado para ele. Então, a mãe lhe ensinou algo preciosíssimo. Meu filho, sem Jesus, você não passa de um burro. Queridos, a vinda de Jesus a esse mundo interviu e mudou a história para sempre. O universo inteiro jamais foi o mesmo após Cristo se encarnar e habitar entre os homens. A história da vida e da obra do Senhor Jesus mudou e continua mudando outras histórias todos os dias. Histórias como a sua e a minha, por exemplo. Basta lembrar quem éramos antes de Jesus entrar em nossa história e quem nos tornamos após o encontro com o nosso Salvador. Quando eu era jovem e imaturo na fé, eu não via sentido nas genealogias contidas na Bíblia. Eu pensava que esses textos eram chatos e enfadonhos. Eu era um ignorante. Eu era um tolo, falto de conhecimento da palavra de Deus e da sabedoria infinita de Deus. Essa que é a verdade. Por quê? Porque os textos que narram a genealogia de Jesus, por exemplo, provam a sua existência histórica. Provam que ele nasceu em uma determinada família, em um determinado país, em um determinado tempo. Mas o texto sagrado que nós acabamos de ler, ele narra muito mais do que um registro histórico de famílias e gerações. Muito mais do que isso. O texto sagrado que acabamos de ler registra muitas histórias de transformação, histórias de erros e acertos, histórias de resgates, histórias de escolhas, histórias de como Jesus mudou para sempre a vida de todas essas pessoas. E poderíamos passar aqui boas horas falando sobre algumas dessas histórias que nós lemos aqui. Mas eu separei apenas 3 para a nossa meditação e reflexão nesta noite. No versículo 3, a história de Jesus, que é a história que muda histórias, a história de Jesus, no versículo 3, cita um homem chamado Judá. O texto diz: Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. Judá, vamos focar nesse personagem, parte da história de Jesus. Judá, para quem não se lembra e para quem lembra também, era um dos 12 patriarcas, um dos 12 filhos de Jacó. Judá cresceu, se casou e teve 3 filhos homens. Um desses filhos de Judá se casou com uma mulher chamada Tamar. E por ser um homem perverso, esse filho de Judá morreu cedo. Seguindo a lei da época, então, o irmão do falecido, o filho do meio de Judá, ele se casou com a Tamar, que era uma lei da época. Ele se casou com a Tamar, mas também era um homem perverso e egoísta, ainda por cima. Por isso, também morreu cedo. Foi quando Judá pensou assim:
eu já perdi 2 filhos com essa mulher. Eu não vou dar o terceiro para ela. E aí Judá enganou Tamar por anos, humilhando a mulher viúva e sem filhos, que era uma vergonha absurda na época. Então, Tamar se disfarçou de prostituta, e aí perceba que a prostituta possui um jeito próprio de se vestir desde sempre. Fecha parênteses. Tamar se disfarçou de prostituta e o próprio Judá, então, acreditando que era uma prostituta, ele se relacionou com ela, sem saber, obviamente, que era sua nora. Assim, ela concebeu e ficou grávida dos gêmeos Pérez e Zerá. Que história terrível, vamos combinar. Definitivamente não é uma história da qual alguém se glorie, correto? Ainda assim, Jesus é descendente de Judá. Lembra? Jesus é o leão da tribo Judá, é esse Judá aqui, é esse aqui. Ainda assim, Jesus é descendente de Judá, e também de Tamar, e também de Pérez. Então perceba que a história de Jesus deu um novo significado para a história de Tamar. A gente não estaria aqui falando de Tamar agora, se ela não fizesse parte da história de Jesus, ou melhor, se Jesus não fizesse parte da história dela. Então, a história de Jesus deu um novo significado à história de Tamar. Entenda, queridos, que quando a tua história se cruzou com a do Senhor Jesus, a sua história estava destinada a nunca mais ser a mesma. Nunca mais ser a mesma. A história de Jesus deu um novo significado à história da sua vida, para sempre. Então, não há do que se envergonhar, não há do que se lamentar. O passado passou, Cristo te deu uma nova vida. Então, pare de olhar para trás, siga em frente com Jesus, o teu Salvador, em nome de Jesus. Amém? A segunda história que eu quero destacar está no versículo 5. O versículo 5 diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Eu quero destacar a personagem Raabe nessa passagem, nesse versículo. Algumas gerações mais tarde, então, depois de Judá, Tamar e Pérez, algumas gerações mais tarde, Salmão, que era um descendente da família de Judá, conheceu a meretriz Raabe durante o cerco da cidade de Jericó. O povo de Israel estava agora prestes a tomar posse da terra de Canaã, e a primeira cidade era a cidade de Jericó, do outro lado do Rio de Jordão. E durante ali o cerco, que durou algumas semanas, né, os irmãos se lembram, esse rapaz, Salmão, ele de alguma forma conheceu a meretriz Raabe. Há quem especule que ele era um dos 2 espias, mas o fato é que o texto não cita o nome dos espias, dos 2, que tiveram contato com Raabe. Seja como for, ele a conheceu, porque ele acabou se casando com ela. Agora pense no seguinte, pense nos pais de Salmão. Pense nos pais de Salmão. Quem é o pai ou a mãe que deseja ver o seu filho casado com uma meretriz? Pense na situação, mas ainda assim,
Perceba que antes dessa transformação, porque de uma meretriz a uma mulher casada e com o devido resgate da sua honradez perante a sociedade, antes de viver essa transformação de vida, antes que essa transformação de vida para Raabe acontecesse, ela tomou uma decisão fundamental. Ela reconheceu o Senhor como seu único e verdadeiro Deus. Então, veja bem, definitivamente, a história de vida de Raabe não é motivo de alegria para ninguém. Não é uma história que ninguém deseje viver, que ninguém se alegra em ver, em conhecer. A história de vida pregressa, eu me refiro. Ainda assim, Jesus é descendente de Salmão e de Raabe. E aí, olha que coisa maravilhosa é a palavra de Deus, porque ela não esconde absolutamente nada, porque Deus não tem nada a esconder. A Bíblia não tem nada a esconder, a Bíblia expõe os fatos como eles são, expõe as imperfeições humanas como elas são. Então, a história de Jesus, ela deu um novo significado para a história dessa mulher chamada Raabe também, que era uma meretriz, uma prostituta. Será que existe um caso mais perdido perante a sociedade do que uma prostituta? Qual é a estima que uma meretriz tem aos olhos da sociedade até hoje? O que se espera de alguém que vive esse tipo de vida? Como a sociedade encara essas pessoas? Mas para o Senhor nada é impossível. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você se considera assim, ou se você tem enxergado alguém que você ama dessa maneira, como um caso perdido, creia que para o Senhor Jesus tudo é possível. Ou seja, não existe caso perdido para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe caso perdido. Se ele pôde resgatar uma meretriz do mais baixo nível de dignidade humana que alguém pudesse chegar, se já é ruim hoje, não queira imaginar há 3.500 anos atrás, lá no Oriente Médio. Mas perceba que Jesus resgata o ser humano da sua miséria, da sua indignidade, da sua desonra. E a história de Jesus deu um novo significado à história da vida de Raabe. A terceira história que eu quero atentar nessa noite está no versículo 10. O versículo 10 diz assim: e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. Eu quero destacar aqui o personagem Manassés. Esse Manassés, filho de um pai exemplar e temente ao Senhor, que foi o rei Ezequias, esse Manassés foi o rei mais ímpio e perverso da história de Judá. Você pode ler os textos depois e conferir os detalhes, porque foi um rei que caiu na idolatria, um rei que sacrificou o próprio filho na fornalha para Moloque, um rei que se envolveu com assassinato de pessoas inocentes, um rei que se envolveu com adivinhação, que se envolveu com feitiçaria, com tudo aquilo que era abominável aos olhos de Deus. Então,
Manassés é a perfeita definição daquilo que a gente chamaria de uma vida torta. Uma vida torta, uma vida abominável aos olhos de Deus. Como Deus é justo e toda semeadura tem colheita, o juízo de Deus veio sobre Manassés. E em dado momento ele foi levado cativo, preso, em corrente para a Babilônia. E lá, no cárcere, na cadeia, na angústia, ele clamou pelo perdão do Senhor. E quando ele clamou pelo perdão do Senhor, sabe o que Deus fez? Perdoou. E aí a história de vida torta, a história de impiedades de Manassés terminou lá naquela cadeia. Porque ele se arrependeu, ele teve o perdão de Deus, apesar de todas as maldades que ele havia cometido, de todas as perversidades que ele havia cometido, por meio do arrependimento sincero e do clamor a Deus, ele recebeu o perdão a ponto de ser liberto e retornar à sua condição de rei lá no seu reino. Então, Jesus é um descendente também desse Manassés. Olha só que coisa interessante. E é por isso que a história de Jesus deu um novo significado à história desse homem chamado Manassés. Porque também não estaríamos falando aqui de Manassés se ele não fizesse parte da história de Jesus. Ou melhor, se Jesus não fizesse parte da história dele. Então, queridos, a história, a gente poderia, como eu disse, fazer uma parte 2, parte 3 dessa palavra, porque são tantos casos aqui. O versículo 6, por exemplo, Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. O texto não fala assim, Davi gerou Salomão da sua esposa, não. A Bíblia não esconde nada. A Bíblia não maquia a realidade. A Bíblia narra os fatos como eles são. Mas o que é mais belo nisso tudo? É que a história que muda histórias, e que está aqui nas entrelinhas dessa genealogia, que muitas vezes a gente lê rápido e como se, se você já pensou isso, como eu já pensei, ai, que parte chata da Bíblia, peça perdão a Deus pelo seu pecado, porque a Bíblia de capa a capa é a palavra de Deus, a genealogia também. E hoje aqui uma demonstração de como a gente pode aprender até no meio dessas genealogias, certo? Então, veja bem, a história que muda histórias é a história de um Deus perfeito que se fez homem para salvar homens e mulheres imperfeitos. Um Deus perfeito que se fez homem para salvar homens e mulheres imperfeitos como nós. E aí vem a pergunta central para a nossa reflexão nessa noite. Qual é a sua história até aqui? Qual é a sua história? Cada um desses personagens aqui tem uma história. E você vê que cada uma que você vai mexendo, parece que vai piorando a situação. A questão aqui é o seguinte: não importa quão terrível, quão abominável, quão pecaminosa, quão, não sei, difícil, triste seja a tua, a minha história.
a partir do momento que nossa história se cruza com a história de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus muda a nossa história. Foi assim para Judá, foi assim para Tamar, foi assim para Raabe, foi assim para Davi, para Boaz, para Ruth, uma estrangeira, ascendente de Jesus, uma moabita. Você que lê a Bíblia sabe o que eram os moabitas para os israelitas. Sabe o que significa isso. Então, veja bem, qual é a sua história até aqui? Porque, independente de qual seja a sua história, a história de ressentimentos, de dores, de frustrações, uma história de fracassos, uma história de dificuldades, uma história de mentiras, eu não sei, uma história de desistências, uma história de abandonos, uma história difícil, uma história da qual você talvez se envergonhe, não importa, porque seja qual for a nossa história, Jesus não apenas pode, mas Ele quer mudar a nossa história. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você nesse momento. Senhor, nosso Deus, glórias ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que com a sua história maravilhosa mudou e continua mudando as histórias de pecadores como nós, de pessoas que muitas vezes vistas como casos perdidos, como improváveis, como não dignos, como imerecedores. Mas um dia o Senhor entrou na nossa história de vida e a nossa história ganhou uma nova narrativa, uma nova direção, um novo propósito. E nós te louvamos, Senhor, por isso, pela tua graça, pelo teu amor demonstrado a nós, não em palavras, em poesia bonita, mas com a ação de enviar o teu amado Filho, teu unigênito Filho, a este mundo vil, cheio de pecadores, para que ele se entregasse numa cruz e se submetesse a tamanha humilhação para nos dar a vida. E não uma vida qualquer, mas uma nova vida transformada. A vida abundante que só o Senhor Jesus pode dar. Por isso, Senhor, nós te louvamos e reconhecemos no pó e na cinza a nossa pequenez, o quão somos frágeis, o quão somos incapazes por nós mesmos de salvar-nos, de buscarmos alguma honra, algum prestígio, alguma dignidade. Porque nossas histórias são histórias de vida imperfeitas. Mas aquele que escreveu a história perfeita e que viveu a história mais perfeita de todas as histórias, o Salvador do mundo, Jesus, o Filho de Deus, é nele, é por meio dele que nós podemos viver uma história diferente. E louvado seja o teu nome por essa graça.
que é algo que nenhum de nós merecia ou merece. Mas, como disse antes, é prova do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, do teu perdão. Senhor, se há aqui, Senhor, alguém que ainda se sente como um desses, sente que a sua história é uma história como uma dessas que nós acabamos de ler, que o Senhor, que o teu Espírito Santo possa tocar, revestindo de uma convicção por meio da fé inabalável em Jesus, de que hoje o Senhor também muda a história da vida dessa pessoa. E que em nome de Jesus todos possamos viver essa história escrita pelo Senhor, a história do propósito do Senhor em nossas vidas, a história que glorifica o teu nome, a história que honra o Senhor por meio da maravilha da transformação que o Senhor operou e tem operado em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, honra e majestade, força, Senhor, todo domínio, toda a dignidade sejam dados ao Senhor, porque Tu és merecedor. E nós reconhecemos isso e Te honramos nessa hora, em nome de Jesus. Amém.